Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso livre de Sistemas Inteligentes. Hoje o nosso tema é buscas heurísticas. Então, deixa eu falar para vocês aqui a respeito do que nós vamos cobrir na aula de hoje. Então, só relembrando, né, esse curso é proposto aí pelos professores César Tacla, Gustavo Gimenez Lugo e eu, do Departamento Acadêmico de Informática da INF da UTPR Campus Curitiba. Então, revisando, nós estamos aí no primeiro tema desse nosso curso livre, que é a solução de problemas por meio de buscas. Na aula passada falamos sobre buscas cegas e na aula de hoje iniciaremos aí o tema de buscas heurísticas. Então, só revisando, as buscas cegas, né, ou não informadas, são aquelas que não utilizam nenhum tipo de informação para direcionar a busca. Então, toda a inteligência dessa técnica de sistemas inteligentes, ela está na modelagem do grafo e das características aí para modelar o problema para ser realizado uma busca sobre ele, né, para ser relacionado, para ser solucionado por meio de uma busca. As buscas cegas, elas têm várias variantes, né? A gente já viu na aula passada. Então, a busca em largura, ela acha a solução ótima, que é a solução mais curta, né? Com menos passos, só que ela necessita de muito mais memória. A busca em profundidade pode ou não achar a solução ótima, porém gasta menos memória e unindo aí os pontos fortes dessas duas técnicas de busca cega, a gente tem a busca em aprofundamento iterativo, que ela acha a solução ótima, garantidamente, né? A solução mais curta, em menos passos, e com um gasto de memória bem menor do que da busca em largura. Bem, eu passei esse exemplo, né, para a gente discutir a modelagem, né, da travessia atravessada. Temos um robô que tem que passar 3 elementos para o outro lado do riacho, né? Então, a raposa, a galinha e a ração de galinha. Só que, desses 3 elementos, apenas 2, né, poderiam ser levados no barco. Né? Então a gente tem algumas restrições, não pode deixar a raposa e a galinha, nem a galinha e o saco de ração, numa das margens sem a atenção aí do robô. Então a gente já modelou esse problema através de uma representação de estados, né? Que é uma estrutura de dados que armazena aí todas as possíveis situações do problema. Então aqui a gente utilizou um vetor com 4 elementos, sendo N para identificar que está do lado mais perto, near side, e F do lado mais longe, far side. Então é um vetor de 4 elementos, pode ser N ou F. E aqui são todas as situações possíveis do problema, a gente já modelou isso na aula passada, todas as possibilidades combinatórias, né? E daí a gente faz um gráfico com as transições possíveis, né? Então define o estado inicial e o estado final e aplica a técnica de busca escolhida, né? Então, aqui os 4 passos para você fazer a modelagem, né? Escolher uma representação de estados, criar o grafo, definir o estado inicial e final, e então selecionar o algoritmo de busca. No nosso caso, a gente já conhece até agora busca em largura, busca em profundidade e aprofundamento iterativo, são as buscas cegas, né? E esse algoritmo de busca, então, localiza a sequência de estados, né? A sequência de transições e estados que vai levar de forma ótima, né, para a solução. Existem também algumas outras variantes aí, né? Então eu fiz aqui um resumo das buscas cegas. A busca em largura, que acha a solução ótima, que é a mais curta, com um gasto de memória maior. Busca em profundidade, que pode ou não achar a solução ótima, mas gasta menos memória. A profundidade limitada, que é basicamente a profundidade até um certo limite. Ela se aplica apenas se você sabe a profundidade exata da solução ótima, que normalmente não é o caso. E daí você usa aprofundamento iterativo, né, se você não sabe a profundidade exata da solução ótima e não quer gastar tanta memória. E tem também a opção, para todas essas 4 buscas, pode ter a opção bidirecional, que é você começar simultaneamente do início e, né, do estado inicial e do estado final. Mas daí você tem que ficar testando a cada passo se você chegou no meio, né, se tem uma conexão entre essas 2 buscas, né. Algumas situações, dependendo aí da ramificação da ida e da volta, pode ser interessante você fazer isso daí. Bem, conclusão 1 das buscas cegas. Elas nem sempre acham a solução ótima, né? A busca em profundidade, por exemplo. Mas se você tem um grafo com pesos nas arestas, né, normalmente você perde a garantia de otimalidade com essas buscas cegas, né? Então, um grafo com pesos, nem sempre a solução com menos passos é a solução
com menor distância, por exemplo, né? Para resolver esse problema, a gente tem uma variação de uma busca que é a chamada busca de custo uniforme, cuja maior implementação, a mais conhecida, é o algoritmo de Dijkstra. E ela é baseada numa função de custo para os grafos com pesos nas arestas. Então, como é que funciona essa função de custo? Aqui eu tenho um exemplo de um pequeno grafo em que, se eu fizer a solução cega, por exemplo, a busca em profundidade, ela vai encontrar essa solução, porque tem aqui 2 níveis, né? E a solução ela vai ter custo 310. Por quê? Porque de Sibiu a Fagaras tem 99 km, por exemplo, de Fagaras a Bucareste, 211 km. Mas ela, apesar de ser a solução mais rasa, né, com menos passos, ela não é a solução ótima. A solução ótima é dada pela busca por custo uniforme, em que eu vou sempre para o mais próximo, né? Então eu vou expandindo em, né, qual é a cidade mais próxima alcançável, que é o algoritmo de Dijkstra, né? Qual é a próxima cidade mais próxima alcançável? E qual que é a mais próxima alcançável? E qual que é o caminho ótimo então? É a solução com 3 níveis, porém com um custo menor do que a solução com 2 níveis. Então o algoritmo de busca em custo uniforme, ele funciona, ele é um algoritmo também com muito pouca informação sobre o problema, né, mas ele funciona para grafos com pesos. Ok? Então, temos aí a conclusão. Quando você tem pesos nas arestas do grafo, né, ainda assim é possível achar a solução ótima utilizando esse algoritmo de busca de custo uniforme, o Dijkstra, no caso aí das distâncias. Ok? E a complexidade computacional, no caso aí, ela é semelhante à busca em largura ou busca em aprofundamento iterativo, né? Então você acaba não ganhando em termos de custo computacional, mas tem a garantia de otimalidade em grafos com pesos. Então, usualmente, em problemas reais, nos quais os grafos são grandes e, né, não cabem na memória, ou mesmo que caiba na memória, demora muito para você fazer toda a busca cega. Então, para isso, né, quando tem as situações, existe uma outra categoria de buscas, que são as buscas que usam função heurística para direcionar a busca, e que elas normalmente têm uma melhor eficiência, né, e a gente vai falar sobre elas, então, nesse vídeo de hoje. Então, eu separei aqui em 2 pedaços o nosso encontro, as buscas pela melhor escolha, ou best first, que temos a busca gulosa e a estrela, que eu vou falar agora nesse vídeo, e as buscas locais, que eu vou falar no próximo vídeo. Então, falando aí sobre as buscas pela melhor escolha, né, vou apresentar um outro problema para a gente ter como exemplo, que é achar o melhor caminho entre 2 locais aí num grafo, num ambiente quadriculado. Então, eu tenho esse ambiente aqui, que é um ambiente 10 por 10, tenho ali o ponto de início, né, onde eu quero sair, até o ponto de destino, onde eu quero chegar, né? Então, como é que eu modelo esse problema? Eu escolho uma representação de estado e construo um grafo. Então, como é que eu faço um estado aí? Eu digo, a linha coluna onde está o elemento é o meu ponto de armazenamento. Então, eu tenho aqui um nodo desse grafo que é o ponto de início, 5,3, e o nodo de destino, 5,8. Mas eu tenho que modelar todos os nodos possíveis desse grafo, né? Então, como a gente faz isso? Como modelar esse grafo das transições possíveis? Então eu peguei aqui um pequeno pedaço desse meu ambiente de 5 por 5 e fiz aqui o grafo das transições, né? Observe, de um determinado ponto, né, o nodo 1, que eu chamei aqui de 0, né, esse aqui, eu posso ir para a direita ou para baixo, né? E eu fiz isso com todos os outros. Observe, o nodo 7 e o 12 aqui, né, eles são nodos que representam lugares não alcançáveis, que têm obstáculos, que é esse preto aqui, né? Então eu consigo modelar todas as transições utilizando um grafo, né? Aqui no caso, esse grafo ele vai ter, né, o grafo total vai ter 10 por 10, 100 estados, né, e uma quantidade de transições ainda. Caso maior é que eu tenho 4 transições a partir de um determinado estado, que ele pode ir para a direita, para cima, para a esquerda ou para baixo. Ok? Então aqui eu modelei essa partezinha aqui do meu ambiente nesse grafo. E todas as arestas aqui no caso têm distância 1, certo? Então elas têm a mesma distância, né, o mesmo peso,
E, portanto, um algoritmo de busca cega poderia achar a solução ótima para ir do ponto 0 aqui até o ponto 5,5, né, o 1,1 até o 5,5, do nodo 0 do grafo até o nodo 24, até rodei o algoritmo aqui, né? Tem aqui o caminho que ele faz para achar, né, o caminho ótimo para ir de um até o outro. O grafo pode ser direcionado ou não, né? E daí você diz aí, se for não direcionado, ele pode tanto ir quanto voltar, né, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Aqui eu fiz direcionado só por simplicidade de desenho mesmo, né? E tem os obstáculos inalcançáveis que eu já tinha mostrado. E se eu puder andar na diagonal? Então aí para cada nodo eu vou ter até 8 caminhos possíveis, né? E daí aqui está a representação gráfica, né, no meu grafo, quando a possibilidade de andar na diagonal. Então os pontos inalcançáveis aqui, eles não fazem parte do grafo, né? Eles existem os nodos, mas eles não são alcançáveis. Ok? Não está dentro de um obstáculo. Representando aí, né, que não pode passar por aquele ponto para achar o caminho. E tem um pequeno detalhe. Quando há caminhos em diagonal, normalmente você tem que colocar ali a distância, né? E daí você tem uma distância um pouco maior, né, quando é na diagonal, do que andar em linha reta para cima ou para um lado. Tá? Então aqui é raiz de 2, né, 1.414, que é a distância, né, de caminhada diagonal aí nesse meu grafo. Então daí isso justifica eu ter que utilizar o algoritmo de Dijkstra ou outros que eu vou ver agora. Então, pessoal, vamos ver aí dois exemplos de algoritmos, né? A busca gulosa, né? A busca pela melhor escolha gulosa, também chamada de greedy, e a busca à estrela. Então, quem quiser fazer alguns experimentos pode ir nesse site aqui, né? github.io, pathfinding.js.visual. Vou mostrar ele rapidamente para vocês aqui, né? Ele é um site que tem aqui um script, né, em JavaScript, que você pode executar algoritmos, por exemplo, o Dijkstra, e ele faz aqui a animação e encontra o caminho, né, no caso aqui o caminho ótimo, de acordo com aquela modelagem que a gente fez. Observe, cada quadradinho desse aqui é um nodo do grafo, né, que pode ir ou para 4 outros, né, os vizinhos, ou então se você colocar aqui a low diagonal, ele vai para os 8 vizinhos. E se você colocar aqui bidirecional, ele faz a busca tanto do início quanto no fim, simultaneamente. Joia? Então, só para vocês poderem depois experimentar. Opa, vou voltar aqui então. Então, como é que funciona aí como é que funcionam essas buscas heurísticas de melhor escolha? Eu utilizo uma função de estimação, também chamada de função heurística, que é utilizada para direcionar a busca, né? Então eu quero ir para aqueles nodos que são mais atrativos, mais interessantes. Então no caso aí dessa busca de caminhos, quais seriam essas funções heurísticas que eu poderia utilizar? Então, nesse caso aqui eu posso utilizar a distância de Manhattan, né, que é quantas quadras tem de diferença, né, quantas quadras eu teria que andar num local quadriculado para chegar no meu destino, ou a distância euclidiana, que é a distância entre dois pontos mesmo, né? Dado por essa fórmula ali. Então aqui, se eu estou naquele ponto vermelho e tenho que chegar no verde, o caminho ótimo é da linha reta, né? Estão vendo ali? Então o algoritmo de busca pela melhor escolha, ele vai sempre na direção do ponto, né? Olha, tem aqui todas as opções. Ele está nesse vermelho, ele pode ir para as 4, né? Para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. Qual que ele vai escolher? O que está com a função mais próxima. Esse da direita aqui tem a função mais interessante, né? Ele está mais próximo do destino. Então eu vou para ele e analiso os 4. Vou para ele, né? Vou para a direita, analiso os 4, até que eu já chego e acho aqui a solução. Esse amarelo aqui é o caminho da solução. 5 passos, está vendo? A distância 250. Considerando que cada passo aqui é 50 de distância. Essa busca vai sempre achar o melhor caminho? Essa busca heurística? Nem sempre. Se houverem obstáculos, observe, coloquei aqui alguns obstáculos pretos no meio, né? Então ele escolheu fazer o contorno aqui pelo superior. E o que aconteceu? Observe, por baixo aqui seria mais curto, mas ele não percebeu isso daí, né? Então esse caminho aqui, ele é rápido, ele é encontrado de uma forma direta, entretanto eu perco a possibilidade de
ter caminhos sempre ótimos, né? Então eu ganho eficiência, mas perco a otimalidade. Qual é o caminho ótimo nesse ambiente aqui? Então eu vou executar o Dijkstra, né? Olha lá, que é, né, poderia ser busca em largura também, né? Mas aqui como o grafo tem pesos, né? Eu coloquei aqui, ó, deu 550 a distância em 11 passos. Só que eu gastei, né, fiz expansão de 81 nodos, tá vendo? Ó? Todos esses aqui que estão em azulzinho claro, eles foram expandidos antes de chegar ao caminho de destino. Coisa que no busca pela melhor escolha eu só fiz 22 expansões. Tá ok? Mas o caminho daí tem 13 passos, enquanto que o caminho ótimo tem 11 passos. Então, a hora que eu uso uma função heurística, normalmente eu perco a possibilidade de achar o caminho ótimo, mas eu ganho em eficiência. Então, será que existe uma busca heurística que sempre acha o melhor caminho? Que sempre acha o caminho ótimo? Essa é uma pergunta interessante, que foi estudada muito, né, na época. E, sim, existe, é a busca à estrela. Bem, estou passando aqui tarefa para vocês, né, de se divertirem ali utilizando aquele ambiente do Pathfinding para executar os diversos algoritmos com diversos ambientes e analisar aí as diferenças entre eles. Nós vamos falar agora sobre o A-estrela, né? Então, o A-estrela, ele é uma busca heurística que garante otimalidade com algumas condições. Então, esse famoso algoritmo A-estrela, ele tem ao mesmo tempo a eficiência de uma busca heurística com a garantia de otimalidade das buscas cegas ou do Dijkstra, do busca em profundidade, busca em largura, né, aprofundamento interativo. Então, como que o A-estrela funciona? Ele utiliza a função de custo do algoritmo de custo uniforme ou Dijkstra conjuntamente com a função heurística. Como é que isso funciona então? Na função de custo, né, eu calculo quanto custa para chegar do estado inicial até aqui. E a função heurística avalia quanto será que custa para chegar do estado atual, né, daqui até o destino, que é uma estimativa, né? E juntando essas duas, eu tenho aí a função que o algoritmo A-estrela utiliza para achar o caminho. Observe, a função heurística ela tem que ser bem comportada. E se ela for bem comportada, sempre se chega ao caminho ótimo, gastando menos tempo computacional do que só com a função de custo ou só com uma busca exaustiva, busca cega. O que é ser bem comportada? É uma função que são admissíveis, são ditas admissíveis ou otimistas, e que também são consistentes. O que é uma função otimista? É aquela que sempre dá um valor de estimativa menor do que o valor real. E o que é uma função consistente? É uma função que tem sentido. Né? Por exemplo, uma função que sempre retorna uma distância zero, ela é uma função otimista. Ela sempre vai dar um valor menor do que a distância real, qualquer ponto do grafo. Entretanto, ela não é consistente, porque um valor mais longe não dá um ponto mais longe tem que ter uma função heurística maior do que um ponto mais perto do destino. Então, ser consistente tem essa característica aí, de ela ir, os pontos mais próximos do destino, ela tem que dar um valor melhor do que os pontos mais longe. Então, usando aí a função heurística de distância de Manhattan ou distância euclidiana, junto com a função de custo, eu consigo aí fazer o algoritmo A-estrela, que acha o mesmo caminho que o Dijkstra, né, que é a busca de custo uniforme, porém com uma quantidade muito menores de nodos expandidos. Ok? Então, resumindo, né, o Dijkstra, que é uma busca cega baseada só em informações de custo, ela acha a solução ótima em grafos com pesos, porém de forma ineficiente, como todas as buscas cegas. A busca pela melhor escolha gulosa, ela é muito eficiente, porém ela perde a característica de achar a solução ótima. E já a busca A-estrela, com uma função heurística admissível e consistente, eu consigo o melhor dos dois mundos, uma busca que é ao mesmo tempo ótima e eficiente. Resumindo aí o que a gente apresentou na aula de hoje, né? Então, se eu fosse fazer aí uma função matemática em que GDN é o custo
do caminho, do estado inicial até um determinado nó do meu grafo. E h de n é o custo estimado desse estado intermediário até o estado objetivo, pelo caminho mais curto, eu poderia dizer que o algoritmo de Dijkstra usa só g de n, né? Só o custo do caminho do estado inicial até o estado atual. A busca pela melhor escolha gulosa, ela usa só a função heurística, né? E o algoritmo A-estrela, ela usa o somatório dos dois. Então, e esse algoritmo ele encontra a solução ótima garantidamente se a heurística for admissível e consistente. Ok, pessoal? Então, tenho aqui mais um exemplo aí, né? Esse aqui é o aplicativo, é uma aplicação Java que eu utilizei para fazer os screenshots do exemplo, né? Então, se vocês puderem fazer aí também esses experimentos com esse algoritmo, né? Com esse aplicativo. Tenho também esse Pathfinder Analyzer, que é uma outra opção, também tem esses 4 algoritmos para vocês testarem. E daí, então, finaliza o nosso primeiro vídeo de buscas heurísticas. Muito obrigado, até a próxima.